O Partido Socialista teve 2 dias reunidos em jornadas parlamentares. Contamos com a presença dos senhores deputados, quer da Assembleia Regional, quer da Assembleia da República, dirigentes do Partido Socialista, independentes, militantes e também oradores que cá estiveram nos transmitindo ideias, propostas, soluções e a sua visão da situação da região autónoma da Madeira. Abordamos aqui vários temas. O primeiro deles, o plano de ajustamento económico e financeiro e os impactos que estão a ter na região autónoma da Madeira e a necessidade de uma renegociação. Abordamos o futuro da televisão pública na região autónoma da Madeira e o futuro também do Jornal da Madeira. E ouvimos pessoas ligadas ao setor e teremos também aqui algumas conclusões que já demos nota pública. Abordamos hoje aqui a Lei de Finanças Regionais, a Lei de Meios e também, diretamente, abordamos o Orçamento de Estado para 2013. E gostaria de centrar estas declarações em 2 vertentes, uma que tem a ver com a Lei de Finanças Regionais e outra que tem a ver com o Orçamento de Estado. Em primeiro lugar, a notícia hoje pública de que a alteração à Lei de Finanças Regionais foi parar à gaveta e que não será operacionalizada no corrente ano de 2012, é uma má notícia para todos os madeirenses. Como sabem, o Governo Regional do PSD e o Governo da República PSD, CDS-PP, tinham-se comprometido em alterar esta lei em março ou até março do corrente ano. Depois esse prazo foi prorrogado até 31 de dezembro de 2012. E esta notícia é má porque denota várias questões. Em primeiro lugar, nós sentimos que não há, da parte do Governo Regional, vontade de alterar a Lei de Finanças Regionais. E sentimos que da parte do Governo da República também essa vontade não existe. Mas o que nós sabemos é que a situação hoje na Madeira é gravíssima. Aquilo que foram os pressupostos da alteração à Lei de Finanças Regionais em 2010, hoje esses pressupostos estão completamente alterados. A Madeira vive numa situação económica gravosa. Nós temos uma dívida de 6,5 mil milhões de euros às costas dos madeirenses e, lógico, quem olha para esta realidade vê que a realidade de hoje é completamente diferente da realidade de 2010. E era importante que da parte do PSD Madeira e da parte do CDS Madeira existisse vontade e pressão junto do Governo da República de uma alteração à Lei de Finanças Regionais que contemplasse aquilo que é hoje o retrato económico e social da região autónoma da Madeira, a situação das finanças públicas e, portanto, uma lei de finanças regionais muito mais favoráveis para que os madeirenses conseguissem ultrapassar os momentos de crise em que estamos inseridos e aqueles que aí vêm. Não podemos admitir que 2 partidos, um com responsabilidades no Governo da Madeira, que é o caso do PSD, e um com responsabilidades do Governo na República, lavem as mãos em relação a esta matéria. É obrigatório, perante os madeirenses, o PSD dar explicações ao nosso povo. Porque nós não podemos admitir que, numa situação em que a Madeira está num autêntico caos financeiro na parte do Governo, económico no nosso tecido empresarial e em termos sociais, com a falência de empresas, o desemprego, a imigração, o empobrecimento de todos nós e, da parte do Governo Regional, um instrumento que é basilar naquilo que são as relações financeiras entre o Estado e a região, não existe da parte do PSD e do CDS vontade de rever esta lei e fazer uma lei mais favorável para com a região autónoma da Madeira. Alberto João Jardim e José Manuel Rodrigues andaram na região autónoma da Madeira a pedir os votos para este governo PSD, CDS, PP. Na altura fizeram um discurso no sentido de que um governo de direita traria melhores condições de vida aos madeirenses. Qualquer madeirense sabe hoje que isso não é verdade, mas também sabe que é necessário existir uma alteração à Lei de Finanças Regionais porque o povo da Madeira já não aguenta mais estes sacrifícios. E o Dr. Alberto João Jardim e José Manuel Rodrigues não podem agora lavar as mãos e trair o povo da Madeira
em conluio com o Governo da República e deixar cair uma lei de finanças regionais que é importante que seja revista para que a Madeira tenha condições de gerir a nossa vida, a economia da região e criar expectativas para o futuro. É por isso que não admitimos esta atitude do PSD e do CDS e desafiamos o PSD e o CDS a assumir as suas responsabilidades. E, nomeadamente ao PSD, se não tem condições de estar à altura de negociar esta lei de finanças regionais num módulo mais favorável para a Madeira, nós perguntamos o que é que faz Alberto João Jardim à frente dos destinos da região. Porque se não tem credibilidade, tem que abandonar o cargo, não pode continuar a prejudicar a Madeira e o Porto Santo e a nossa qualidade de vida. Por outro lado, há aqui outra questão que nós debatemos e queria dar nota pública disso. Tem a ver com o Orçamento de Estado. Os madeirenses já foram confrontados com as medidas do Orçamento de Estado. Toda a gente sabe o que vem aí em matéria de impostos. E o que vem aí é uma bomba atómica fiscal, que será deflagrada a partir do dia 1 de janeiro, mas quem carrega no botão para o deflagramento dessa bomba atómica fiscal são os deputados na Assembleia da República. No mês de novembro será votado o Orçamento de Estado. E o que nós assistimos aqui na nossa terra, na região autónoma da Madeira, da parte do PSD e do CDS, é que estão contra esse Orçamento de Estado. É esse o discurso aqui. E nós vamos aguardar para a votação no Orçamento de Estado para ver que deputados da Madeira carregam na bomba atómica fiscal contra o seu povo. Se Alberto João Jardim e José Manuel Rodrigues votarem a favor deste Orçamento de Estado, estão a trair os compromissos que assumiram junto do povo da Madeira e do Porto Santo e nós não admitimos essa atitude. E, por outro lado, dará entrada na Assembleia Regional um orçamento do Governo Regional da Madeira. Um orçamento para 2013. Eu sei que nestes dias todos nós assistimos à queda da Estátua da Autonomia, uma metáfora dos tempos que correm, e essas imagens atravessaram a região e toda a gente teve consciência da saída da Estátua da Autonomia do sítio em que ela estava colocada. Mas já em janeiro nós vimos, no dia 27 de janeiro, ser assinado um plano de ajustamento económico e financeiro que traía a autonomia. Mas nós temos, à luz da lei, algumas prerrogativas autonómicas. À luz da lei, nós temos a capacidade de ter impostos 20% mais baixos que aqueles que existem a nível nacional. E agora vamos ver se de facto a assinatura no dia 27 de janeiro do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro foi uma traição à autonomia. Vamos ver se esta metáfora da retirada da Estátua da Autonomia de facto é não só uma metáfora, mas uma realidade. É por isso que aguardamos pelo Orçamento Regional, para saber se o Governo Regional vai colocar aos madeirenses um nível de impostos 20% inferior. É que se não o fizer, de facto, a autonomia morreu. O Dr. Alberto João Jardim e o PSD mataram a autonomia. Mas o Partido Socialista, o que quer dizer também aos madeirenses, é que quem olhar para a estrutura do nosso tecido social, quem olhar para os rendimentos dos madeirenses, vai-se aperceber que este orçamento, que é uma bomba atómica fiscal contra os madeirenses, vai empobrecer os madeirenses e deixar muitas famílias com graves dificuldades. A Madeira tem 52% da sua população, 108 mil madeirenses, com rendimentos anuais inferiores a 4.898 euros ao ano anuais. Estas pessoas passam a ter um agravamento fiscal em sede de IRS que passa de 11,5% para 14,5%, o que para nós é inadmissível. Por outro lado, temos mais 29 mil madeirenses que têm rendimentos inferiores a 7 mil euros anuais. E estas pessoas também são penalizadas com este Orçamento de Estado. Temos, portanto, 66% dos madeirenses com baixos recursos financeiros. Esta não é a Madeira do sucesso, nem este foi o sonho dos últimos quase 40 anos. E
nós queremos que em sede de orçamento regional os impostos para os madeirenses tenham valores mais baixos em 20%. Nós temos que pagar menos 20% que os nossos congêneres do continente, porque o tecido económico da Madeira, 2/3 da nossa população, tem graves problemas financeiros e não conseguem aguentar as medidas do Orçamento de Estado. E por isso nós exigimos ao PSD que no Orçamento Regional apresente um orçamento que tenha menos carga fiscal e que possa aliviar os madeirenses deste fardo e desta bomba atómica fiscal que é o Orçamento de Estado, e não queremos ser duplamente penalizados com mais uma bomba atómica fiscal que seria o Orçamento Regional. Apenas o instrumento das despesas financeiras, e ele não é de facto isso. Eu acabei de dar alguns exemplos de outras intervenções que podiam ser feitas e que podiam ser feitas e o continente, porque na prática está tudo por fazer. Ou seja, no quadro de lei de meios, o Eurico já disse isso, mas eu vou sublinhar só para terem uma ideia, nós até hoje só foi cumprido a questão das transferências do Orçamento de Estado. Por este governo, sendo que o governo do Sócrates cumpriu a questão do Banco Europeu de Investimentos, daquela primeira tranche do Banco Europeu de Investimentos. De resto, este governo PSD-CDS não cumpriu nenhuma das conquistas do quadro de lei de meios e nós não entendemos como é que o Governo Regional, e o Governo Silva em particular, o porta-voz do Governo Regional, considera que está tudo certo com o enquadramento financeiro da região com o país. De facto, não está e era preciso fazer um